Queridos, nós gostaríamos de convidar a nossa querida irmã Maria Luísa. Nós vamos escutar o testemunho dela agora, vamos orar por ela, pedir a Deus que a abençoe e que nós sejamos impactados mais uma vez nesta noite pelo testemunho da nossa irmã. Vamos orar pela vida da nossa irmã Maria Luísa. Deus, nós queremos louvar o Teu nome, agradecidos, Deus, pelo que o Senhor tem realizado na vida de Maria Luísa, pelos poderosos feitos do Senhor. Pedimos que neste momento o Senhor a capacite, o Senhor a abençoe e que no abrir e fechar de sua boca o Teu nome, tão somente o Teu nome seja engrandecido, seja glorificado através, Deus, da bondade do Senhor que tem sido manifestada na vida da Tua serva, Pai. Nós Te louvamos por esse momento, pedimos que o Senhor a abençoe e use com poder e glória. Assim nós oramos, Deus, gratos por esse momento, pedindo que o Senhor abra as nossas mentes e corações para recebermos a parte que vem do Senhor para a nossa edificação. Assim nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abençoar, viu? Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer imenso estar aqui nessa noite. Eu já queria fazer isso há muito tempo, inclusive esse cartãozinho que vocês receberam, a data não está errada. Esse testemunho seria feito há um ano atrás, em dezembro, mas por outros motivos não pôde ser feito, mas glória a Deus que hoje Deus proporcionou este momento. Quando eu penso em tudo que eu vivi, sempre me vem um versículo à mente, um versículo em que Jesus falava sobre a enfermidade de Lázaro. O versículo está em João 11:4 e diz: E Jesus, ouvindo isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deus utilizou a minha enfermidade, Deus me curou para a glória dele. Tudo começou em maio de 2021. A pandemia ainda era muito recente, o isolamento social tinha começado há pouco tempo, ninguém sabia como tratar a Covid. E meu pai precisava continuar trabalhando. Em um dia de trabalho, infelizmente, ele foi infectado pelo vírus. Ao voltar para casa, sem saber, todos nós fomos infectados, todos lá de casa. E só eu não tinha nenhuma comorbidade. Meus pais, minha irmã, todos tinham comorbidades. E isso nos assustava muito, porque a gente não sabia como essa doença podia se desenvolver, já que era algo novo. E nós tínhamos medo. Nós íamos diariamente aos hospitais da cidade, procurávamos auxílio, mas nem sempre éramos assistidos. Quase sempre ouvíamos recomendação do tipo: vão para casa e tomem chá. Ou então, quando fazia um exame e fiz um exame de raio-x, o meu pulmão estava com muita secreção e o médico disse que não tinha nada de errado, que estava tudo certo. E algumas vezes nem era permitido que nós entrássemos nos hospitais, às vezes nem conseguíamos ter acesso. Nós tomamos diversos medicamentos, muitos deles experimentais, que ninguém sabia como tratar, e a melhora não chegava. Após algum tempo, meus pais melhoraram, minha família ficou bem, mas eu não. A tosse continuou, a tontura, alguns sintomas, e a melhora era muito lenta. E ainda durante esse processo, em junho de 2020, eu contraí dengue. A partir dela, eu comecei a sentir dores no corpo. Fui tratada com paracetamol, que é o remédio indicado para quando se está com essa enfermidade, mas, diferente do esperado, após o tempo em que a enfermidade dura, os sintomas, a maioria deles, como as manchas vermelhas, a febre, dor de cabeça, haviam passado, mas a dor no corpo persistiu. E ela era tão intensa que me fazia passar a maior parte do tempo na cama. Mais uma semana havia se passado, eu continuava tomando paracetamol, mas não surtia efeito. Voltei ao hospital e novamente recebi a mesma recomendação, para continuar tomando o medicamento. Como as dores não passavam, meus movimentos começaram a ficar cada vez mais comprometidos. Eu já não conseguia mais andar com facilidade, eu arrastava os pés, não conseguia mais levantar os pés para andar, e era muito difícil. Nós fomos a Recife, meus pais. Primeiro nós suspeitamos de chikungunya, já que os sintomas não passavam, acreditavam que eu tinha contraído chikungunya após a dengue. Porém, ao fazer o exame e começar a ser tratado com corticoides, a dor não passou e o exame deu negativo. Após essas tentativas frustradas por aqui, a gente foi buscar novas possibilidades em Recife, onde fui atendida por uma reumatologista a primeira vez. Durante a consulta, ela prescreveu diversos exames. Eram quase 2 páginas de exames.
E para que eles fossem realizados com urgência, para que eu recebesse o tratamento adequado, ela decidiu me internar. E assim, no dia 27 de julho de 2020, eu fui internada no Hospital Esperança, em Olinda. No Esperança, os médicos tinham interesse em me tratar. Eles faziam o exame, o local era confortável, eles faziam diversos exames diariamente, mas nenhum deles era conclusivo. E apesar do local ser bem equipado, eu cheguei ao local com algumas limitações, cheguei debilitada, andando com dificuldade, mas com o passar do tempo as coisas pioraram. As dores ficavam cada vez mais fortes, os movimentos cada vez mais comprometidos, de modo que me tornei quase dependente. Eu não conseguia mais sentar sozinha, não conseguia mais levantar, não conseguia me deitar, não conseguia mais tomar banho. Eu precisava de ajuda para tudo isso. Precisava do auxílio da minha mãe para realizar todas essas atividades. Eu não conseguia mais usar o celular, porque eu não conseguia segurar o peso. Nesse tempo, eu passei a usar talher de plástico, copo de plástico, tudo que fosse mais leve, porque eu não conseguia segurar o peso, por mínimo que fosse. E o simples toque do meu dedo na tela do aparelho me causava uma dor enorme, porque a partir daí, nem só os movimentos e nem as dores somente estavam comprometidos. A minha sensibilidade também estava alterada. Tomar banho, a sensação de tomar banho, quando a água do chuveiro batia no meu corpo, era a sensação de que facas estavam entrando. Doía bastante. E o toque mais leve me causava dor. Eu não suportava carinho, abraços e qualquer toque me despertava uma dor enorme. Todos os toques que eu recebia eram para me ajudar a me locomover, e mesmo estes doíam bastante. Lá no Esperança, eu fui tratada por diversos profissionais. Pediatras, já que eu só tinha 14 anos na época, neurologistas, que compunham a chamada equipe de dor, fisioterapeutas, reumatologistas, nutricionistas, enfermeiras, psicólogos e psiquiatra. Todos esses me tratavam. Iniciei exames de sangue, de imagens, mas nenhum deles era conclusivo. E mesmo fazendo exames de doenças que pareciam assustadoras, como o lúpus, eu torcia para que eles dessem positivo, porque só assim eu teria uma resposta. E a partir daí a gente saberia como tratar, por mais difícil que fosse. No hospital, eu tomava mais de 20 comprimidos por dia. Todos eles eram muito fortes. Eu cheguei a usar um adesivo no braço que liberava 10 miligramas de morfina por hora. E a dor não passava. Eles nem chegavam a amenizar a dor. A intensidade da dor não baixava de jeito nenhum. Cheguei a ouvir de um neurologista: dos remédios que você toma, eu passo apenas um deles para um paciente com câncer nos ossos e ele sente alívio, mas você não. Como eu já havia feito vários exames, estava tomando todos esses remédios e nada passava, nem os exames eram conclusivos, os médicos resolveram me mandar de volta para Garanhuns. Após 24 dias de internação, eu voltei para casa pior do que eu havia chegado no hospital. As dores estavam muito fortes e eu recebi um diagnóstico de doença psicossomática. Os médicos diziam que não havia causa orgânica para essa enfermidade e que tudo era questão do meu psicológico. Mas os próprios médicos do hospital, os psicólogos, os psiquiatras, discordavam dessa questão. Então, eu e minha família não aceitamos esse diagnóstico. Era uma situação desesperadora. Ao chegar em casa, pior do que eu havia saído, só a graça de Deus, as orações dos irmãos e o empenho da minha família em me ver melhor me consolavam. Deus estava agindo e preparando melhor no tempo dele. Voltei a Garanhuns, cheia de incertezas, de medo, não sabia como ia me tratar. Mas, mais uma vez, eu fui surpreendida pelo maravilhoso cuidado do Senhor. Meus amigos e minha família prepararam uma surpresa, me fizeram sentir muito amor, me senti muito amada. E os irmãos da igreja prepararam uma serenata. Em meio a tantas incertezas, em meio a tudo que a gente não sabia sobre a enfermidade que eu estava vivendo, a única certeza que nós tínhamos e que nós sabíamos que é mais do que suficiente é que o cuidado do Senhor estava presente. E que no tempo dele, que é o certo e que é muito melhor do que o nosso, a cura chegaria. Novamente, nós procuramos outros médicos, outras opiniões, que na sua maioria das vezes nos frustravam bastante. A maioria era particular, eram médicos muito caros, e quando nós chegávamos lá com esperança de sermos atendidos, de conseguir um diagnóstico, alguns concordavam com o diagnóstico do hospital
e outros diziam que não, que realmente era um caso orgânico, mas que não sabiam tratar. Até uma situação absurda em que eu vivi, que a médica sugeriu que eu havia sofrido abuso na infância por parte do meu pai. Os médicos não sabiam o que fazer e simplesmente inventavam, diziam causas que eles acreditavam ser, mas que não tinham nenhuma evidência. Iniciei a terapia com Fabiane Bitu, uma irmã da igreja. Graças a Deus, Deus colocou na minha vida e que Ele utilizou como instrumento dele, e que foi uma bênção durante esse processo. Ela me ajudou a lidar com essas mudanças repentinas que estavam acontecendo. Também iniciei a fisioterapia com Sâmara, por indicação do pastor Wallace Solange, quem eu sou muito grata. E com muito choro e dificuldade, eu me esforçava em cada sessão da fisioterapia para conseguir melhorar. Doía bastante, eu nem sempre conseguia fazer, a maioria dos exercícios era ela que fazia comigo, porque eu não conseguia executar. Minha família e eu não acreditávamos nesse diagnóstico de doença psicossomática, e nós continuamos a buscar outras alternativas. Então, por meio de outra indicação, também de uma irmã da igreja, marcamos uma consulta com o Dr. Chicão, um médico renomado e reconhecido por desvendar diagnósticos complicados. No dia 30 de 10 de 2020, eu entrei pela primeira vez no consultório dele. Ao entrar, em uma cadeira de rodas, já que eu não conseguia me locomover com facilidade, eu tinha muita dificuldade, então sempre que era para andar longas distâncias eu utilizava a cadeira de rodas. Um homem me observou. Entrei na sala e um homem me observava, o que era normal. Eu já estava acostumada com isso, porque as pessoas se espantam ao ver uma pessoa tão nova numa cadeira de rodas. Mas ele continuou me observando. Até que chegou minha vez, eu entrei na consulta, e a consulta, pela primeira vez, foi maravilhosa. Nós vimos a possibilidade, finalmente, de chegar a um diagnóstico correto, após 2 horas de consulta, após aproximadamente 2 horas de consulta. Ele olhou todos os exames, ele viu taxas que a gente nem sequer sabia que existiam e que não tinham sido observadas no hospital. Nós saímos de lá muito gratos. E, para nossa surpresa, ao sair do consultório, aquele homem que estava me observando se dirigiu até nós. Ele se apresentou como irmão Luciano e perguntou se poderia orar por mim, pois disse que ao me ver entrar na sala, o Espírito Santo o constrangeu a fazer isso e que ele precisava falar conosco. Ele olhou para o meu pai, se dirigiu a ele e, falando ao meu pai, ele disse diretamente: Deus sabe do medo que você tem de perder a sua filha, pois faz tempo que vocês buscam tratamento para ela, mas ela não melhora. Mas Deus mandou lhes dizer que essa enfermidade ela não vem para a morte, mas ela vem para a glória de Deus. Ela será utilizada por Deus para a glória dele. Nós voltamos a Garanhuns, felizes com o que tínhamos ouvido, pois mais uma vez nós tínhamos a confirmação de que Deus estava cuidando, e isso era suficiente. Voltamos a Garanhuns, continuei com a fisioterapia, que me fazia evoluir lentamente até então. Passei a tomar novos remédios indicados por Dr. Chicão, mas as dores não passavam. Durante esse tempo, tudo o que eu mais queria era poder voltar a congregar na igreja, assistir aos cultos presencialmente e estar nesse lugar novamente. Todos os que falavam comigo nessa época sabem disso, sabem do quanto eu desejava estar nesse lugar, e por isso que é tão importante estar aqui hoje, testemunhando dos feitos de Deus, estar aqui curado e agradecendo por estar nesse lugar. Eu sempre chamei a Quarta Igreja de casa. Eu cresci aqui dentro, eu nasci aqui dentro. E meu desejo era muito grande de estar aqui dentro. Eu orava muito por isso. Continuei o tratamento com o Dr. Chicão. Em uma das consultas, ele falou sobre uma medicação. Ele disse que ela poderia me ajudar a melhorar e que acreditava ser ideal para o meu caso, uma medicação chamada imunoglobulina. Mas ele nos informou que ela era de alto valor e que havia uma burocracia muito grande para conseguir prescrevê-la. Então, ele não poderia fazer isso. Ele também prescreveu uma medicação chamada Pavulan, que, segundo ele, só teria no Rio de Janeiro e talvez em São Paulo. Nós achamos que isso não era possível, como uma medicação só existiria em locais como esse. Fomos procurar em Recife, em Garanhuns, e nada da medicação. Mas a providência de Deus para essa medicação foi tão grande que a consulta aconteceu numa quarta-feira. Minha mãe falou com a tia dela, que mora em São Paulo. Ela achou essa medicação no sábado, em uma farmácia, em Guarulhos, que era filial do Rio de Janeiro.
O médico havia nos informado que só farmácias pequenas e muito antigas teriam essa medicação. E lá ela achou. Quando minha mãe estava olhando os stories no Instagram, ela viu que a minha prima estava lá. E aí ela falou com minha prima pegou essa medicação, trouxe para nós, o marido dela que trabalha no Dom Moura nos entregou na segunda-feira, e já na segunda-feira eu comecei a tomar. Essa medicação me ajudou um pouco. Ela era injetada na barriga e uma irmã da igreja ia lá semanalmente aplicar em mim, a quem eu sou muito grata. Após mencionar a imunoglobulina para outro profissional, nós recebemos uma indicação. Uma médica que poderia prescrever para mim, porque ela já havia prescrito para outras pessoas e essa medicação era protocolo para pacientes pós-Covid, doutora Lúcia Brito. Após algum tempo tentando, conseguimos marcar uma consulta. Fomos à consulta e, ao analisar meus exames e fazer alguns testes neurológicos, ela confirmou que aquela medicação seria a certa para o meu caso. Porém, nos informou que ela era de alto custo. Isso nós já sabíamos, mas não sabíamos que era tão alto. Ela nos informou que cada dose poderia custar entre 14 e 74 mil e que poderia ser que o plano de saúde não autorizasse. E se o plano de saúde não autorizasse, já que eu não tinha diagnóstico definido, as alternativas para conseguir essa medicação seriam muito mais difíceis. Nós teríamos que ir para a justiça para tentar novamente pelo plano, ou então eu teria que ser internada no Hospital da Restauração, em plena pandemia, para conseguir a medicação por lá. E mesmo assim, isso não era uma certeza. Procuramos saber o que poderíamos fazer caso não desse certo. Mas, para nossa surpresa, em questão de poucos dias, o plano autorizou a prescrição médica, de não apenas uma dose, mas 24 doses da medicação. Eu tomei a medicação pela primeira vez em junho de 2021, em uma clínica no Recife, com a prescrição de tomar mais 8 doses nos próximos 2 meses. Após a medicação, juntamente com o trabalho realizado por Samara na fisioterapia, tive uma evolução significativa pela primeira vez. Comecei a ficar mais forte, ter mais mobilidade, comecei a voltar aos meus movimentos normais de forma gradativa. Nós sabíamos que Deus havia providenciado essa medicação e que no tempo certo a cura chegaria. Contudo, como ainda estávamos vivendo a pandemia e a medicação é extraída do plasma sanguíneo, as doações de sangue caíram. E, durante o próximo mês, não havia medicação mais. A medicação havia acabado no país. Então, não poderia tomá-la no mês seguinte. Durante este tempo, eu apenas tomei as medicações que eu tomava diariamente e, com as sessões de fisioterapia, eu continuei evoluindo e conquistando mais força, mobilidade e autonomia. Com o auxílio da doutora Lúcia e com a junção dos resultados obtidos nos exames, mesmo que não conclusivos, e com os testes neurológicos que ela realizava a cada consulta, ela conseguiu definir meu diagnóstico. Ele não foi totalmente fechado, pois miopatia é algo muito geral, mas já era um grande passo. Meu diagnóstico foi fechado em miopatia muscular inflamatória pós-viral, que é uma inflamação generalizada dos músculos do corpo, destravada por um processo viral. Ela causa dor, sensibilidade na pele e, no meu caso, acometeu todos os músculos do meu corpo localizados do pescoço até os pés. Por isso eu sentia muita dor, eu não conseguia que fizessem isso aqui no meu corpo e isso doía bastante. Eu passava a maior parte do tempo deitada e nem conseguia me virar na cama, não conseguia mudar de posição. Isso doía bastante. E eu sempre precisava de ajuda para fazer qualquer atividade. Em outubro de 2021, no dia 26, eu completei 16 anos. Eu não queria comemorar por causa das dores. Era desconfortável ficar muito tempo sentada, não conseguia ficar em pé, pois eu não tinha equilíbrio, e se eu ficasse em pé, eu corria o risco de cair. Inclusive, no hospital, utilizei uma pulseira que indicava risco de queda. E qualquer esforço físico que eu realizava me provocava ainda mais dor. Mas, de uma forma totalmente inesperada, eu tive o melhor aniversário da minha vida. Os familiares, os amigos, os irmãos, todos me surpreenderam, foram lá em casa, fizeram questão de passar esse dia ao meu lado. Em todas as fotos desse aniversário, eu estou sentada. E dessa maneira eu tive um dia confortável e muito feliz, em que eu pude sentir o amor de Deus sendo transmitido pelas pessoas que estavam comigo.
e agradecer a Deus por mais um ano que Ele havia me proporcionado, pois mesmo diante das circunstâncias adversas, foi um ano em que eu fui infinitamente abençoada, em que Deus me fez de fato experimentar a paz que excede a todo entendimento, e que Ele me permitiu estar alegre durante todo esse processo. Ele havia me dado mais um ano de vida, para a glória dEle. Porém, como Deus prepara tudo de uma forma muito melhor e inexplicável, minha irmã teve um problema de saúde e precisou ir para um local em Caruaru, onde nós descobrimos que havia mais doses disponíveis, no Núcleo de Oncologia do Agreste, NOA. Em Caruaru, que além de ser mais perto e facilitar a viagem, que se tornava mais confortável para mim, já que a viagem doía bastante, era um local muito mais aconchegante, em que todas as pessoas que trabalham lá, e eu sempre digo isso, que eu sou muito grata a Deus por ter me mostrado aquele lugar, fazem daquele ambiente, mesmo sendo um local muito pesado, já que a maioria das pessoas que frequentam está ali fazendo quimioterapia e muitas em estado terminal. É um ambiente em que é totalmente abençoado. As pessoas são doces, as pessoas fazem com que você se sinta amada lá dentro, e era possível sentir o cuidado de Deus através delas. Assim, eu tomei mais 8 doses da medicação em novembro de 2021. A prescrição seria para mais 3 meses, mas a medicação faltou no país inteiro, novamente, devido à pouca doação de sangue, fazendo com que eu tomasse apenas um mês. Com as doses da medicação, eu tive uma boa evolução. Em dezembro de 2021, pela primeira vez, eu consegui me levantar sozinha, utilizando um aparelho na fisioterapia. E consegui sentar sozinha na cama. Tudo isso com muito esforço, persistência e dor. Mas cada dia tinha a sua vitória, por menor que ela fosse. E elas eram muito significativas. Eu iniciei 2022 da melhor forma, melhorando constantemente, desejando voltar para a igreja. E foi assim que eu consegui ficar de pé, em casa sem ajuda, pela primeira vez no dia 1º de janeiro de 2022. Me apoiei na mesa, consegui fazer força nos braços e consegui ficar de pé sozinha. Continuei tomando a medicação, sendo acompanhada por doutora Lúcia e fazendo fisioterapia, evoluindo o quadro de forma significativa e gradativa. Porém, quando eu menos esperava, alguns sintomas da Covid voltaram. Fui fazer o teste e deu positivo. Eu estava com Covid pela 2ª vez. Com muito medo de voltar ao processo do início, com muito medo do que poderia acontecer, eu chorava, orando a Deus que não permitisse que isso acontecesse. Pois mesmo sabendo que a vontade dele é soberana e que ainda que isso acontecesse, que ele estaria do meu lado, me assustava bastante passar por tudo aquilo novamente, quando eu finalmente poderia sonhar com o fim da enfermidade. Mas graças a Deus que houve as orações, a enfermidade passou e eu não tive sequelas novamente. Fui avançando, as dores foram diminuindo, minha movimentação foi aumentando. Voltei à médica e ela falou da possibilidade de utilizar o andador, para que eu tivesse mais autonomia. Passei a utilizá-lo como um apoio. Com ele eu consegui andar, ficar de pé sem perder o equilíbrio, subir em superfícies mais altas, levantar dos locais, e assim eu conseguia ter mais autonomia. Até que, com esse avanço, com as dores que haviam diminuído, eu consegui pela primeira vez após a pandemia, depois de 2 anos, voltar à igreja, em 29 de março de 2022. Em um culto de oração, meu pai me ajudou a sair do carro. Entrei para aquela porta andando com dificuldade. Minha felicidade e ansiedade por estar aqui eram tão grandes que eu não parava de chorar e tremer. Deus havia ouvido as nossas orações e havia me trazido para casa novamente. Era muito bom estar aqui. Nesse dia, o tema da pregação foi a bondade de Deus. E era e sempre será pela sua infinita bondade que eu agradecerei quando relembrar desses momentos. Pela bondade de Deus que restaurou a minha saúde, me deu aprendizados, me fez amadurecer na fé, me fez experimentar do cuidado dele, conhecê-lo de uma forma que eu não conhecia até esse momento. Sempre será pela bondade de Deus que agradecerei quando me relembrar de tudo isso. Assim, eu segui melhorando. Voltei ao colégio em 11 de abril, fui aos poucos e dentro do meu limite, retornando à rotina normal. Eu passei a depender cada vez menos do andador e passei a depender cada vez menos de ajuda também.
Até que em julho de 2022 eu passei a não usar mais o andador e a não precisar mais de nenhum auxílio para me locomover. As dores não haviam passado totalmente, mas eram quase que insignificantes diante da dor que eu sentia no início. Ao final desse mesmo ano, como se nada tivesse acontecido, as dores passaram, para a glória de Deus. E já sem sentir nenhuma dor, em novembro de 2022, eu tive o grande prazer e privilégio de professar minha fé publicamente. E mais uma vez, diante da igreja, afirmar que sirvo a esse Deus maravilhoso. Devido a outras questões, que atualmente também são motivos de gratidão, como eu disse, esse testemunho era para ter sido realizado no ano passado, mas no ano passado minha irmã passou por uma cirurgia e tiveram diversas outras questões que atualmente também são motivos de gratidão a Deus. Eu não pude testemunhar dos feitos dele antes, mas agora é maravilhoso estar aqui reconhecendo e agradecendo a Deus por essa e por muitas bênçãos vividas. A Deus toda honra, glória, gratidão. Ao Deus que cura, que restaura, que continua fazendo milagres. Ao Deus que é infinitamente maravilhoso, que é muito mais do que nós merecemos e que cuida de nós de uma forma que nós nunca conseguiremos retribuir. Glória a Deus, porque hoje eu estou aqui curada, dizendo do quanto Deus é bom e do quanto o seu cuidado é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Em resumo, já se passaram mais de 3 anos desde que esse processo se iniciou. Até agora, foram mais de 30 medicações, inúmeros exames com mais de 100 agulhadas. Sim, eu contei, eu tenho medo de agulha. Mais de 50 doses de imunoglobulina humana, mais de 20 viagens para Recife, 12 viagens para Caruaru, mais de 3 anos de fisioterapia, que inclusive ainda continuo fazendo. Tomei uma dose da imunoglobulina, 4 doses da imunoglobulina semana passada, mas, glória a Deus, agora eu apenas tomo para manutenção e já estou em processo de desmame, logo não tomarei mais a medicação, porque não preciso mais dela. Enfim, diante de inúmeras questões, o Senhor esteve cuidando de tudo o tempo todo. Ele esteve presente e a sua bondade e amor nos fizeram continuar de pé em meio a tudo isso. Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor pelo seu cuidado, pelo milagre que Ele realizou e por quem Ele é. Porque por causa dele eu estou aqui hoje. Porque Ele me deu nova chance, Ele me deu nova vida, Ele me curou, Ele restaurou a minha saúde. Eu agradeço aos profissionais que Ele utilizou como instrumentos dele e que foram essenciais para que hoje eu estivesse aqui. A minha família, que sempre esteve ao meu lado, aos meus familiares, que muitos estão me assistindo nesse momento, mesmo que distantes, sempre se preocuparam bastante, oraram por mim, ligavam constantemente para saber como eu estava. Eu agradeço muito. Aos meus pais, que não mediram esforços em momento algum para que eu estivesse hoje aqui curada. Eu me lembro do dia em que eu saí do hospital. Como eu disse, eu saí de lá pior do que eu havia chegado. Então, na noite anterior, eu estava chorando e dizendo à minha mãe que eu tinha medo, que eu não queria voltar para casa porque eu não sabia o que ia acontecer. E minha mãe disse: filha, não se preocupe, porque eu e seu pai faremos de tudo o que estiver ao nosso alcance para que você fique bem. E nós sabemos que Deus fará isso por você. Agradeço aos irmãos que oraram por mim durante todo esse processo, que pediram a Deus para que eu estivesse curada. Vocês não sabem a importância dessas orações, do quanto elas nos sustentaram, do quanto elas foram importantes, e nós seremos eternamente gratos. Aos pastores que me visitavam, levavam palavras de conforto e sempre ligavam para saber como eu estava, oravam por mim. Aos meus amigos que oravam por mim, que me visitavam, que estavam presentes durante todos esses dias, que se faziam presentes. Agradeço a todos por tudo. Eu não tenho palavras para expressar quão grande é a minha gratidão, principalmente ao Senhor. E graças a Ele, eu posso afirmar, assim como Salmos 126:3, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu preparei um vídeo que mostra todo esse processo, desde quando eu fui internada até a minha profissão de fé.
tem imagens para que vocês vejam de fato o cuidado de Deus sendo concretizado e a minha melhora em imagens. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Irmãos, sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Muito obrigada aos pastores por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o que Deus fez e quão maravilhoso Ele é. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Convidar o louvor, cantar essa música, a bondade de Deus. Vamos orar por ela. No final da fisioterapia já estava um atleta, né? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Sobretudo, pela demonstração de fé desta nossa irmã, Tua serva, durante o seu testemunho, Senhor. Como ficou claro para nós, Senhor, a razão da sua esperança, em quem ela tem colocado a sua fé. Faz prosperar na vida da nossa irmã, Tua serva, Pai.
teus planos, teus propósitos. Dá a ela um bom futuro, Senhor. E que por toda a vida da tua filha, ela glorifique, ela honre o teu nome. Pedimos uma bênção de cura para aqueles que estão nesse momento enfrentando enfermidades, aqueles que estão lutando com causas difíceis. Que o Senhor traga milagres, socorro, obras que só o Senhor pode realizar. E que para sempre, Pai, em dias bons ou em dias maus, nós possamos dizer que o Senhor é bom e que a sua bondade, ela nos seguirá por todos os dias da nossa vida. Recebe a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Ficar de pé, irmãos, vamos cantar esse cântico. Deus te abençoe. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.